Olá, queridos brasileiros que gostam muito de língua russa e me seguem aqui no Instagram. A partir de hoje nós vamos começar um clube de leitura em russo no original. É isso mesmo, pessoal. Quando a gente pergunta para o pessoal que estuda russo qual é o motivo, né? O que mais incentiva assim as pessoas a aprenderem esse idioma? Sem dúvida, o campeão número 1 é a literatura russa. Então, a partir de hoje nós vamos começar o nosso clube do livro. Vamos ler livros em russo no original com brasileiros. É isso mesmo, tá? Então, espero que vocês gostem, que se sintam muito incentivados. O nosso convidado de hoje ele é muito especial. Ele é aluno da nossa escola aqui em Brasília, um dos melhores alunos de russo do Brasil. E é com ele que a gente vai estrear a primeira leitura aqui do nosso Clube do Livro. O primeiro livro que a gente vai trabalhar, pessoal, é esse daqui, tá? O Caleidoscópio. Ele tá bem aqui. Hoje a gente vai fazer um conto apenas. Eu disponibilizei o texto desse conto nos stories, tá bem? Então, você pode fazer o print e acompanhar a nossa leitura de hoje, tá bem? A gente vai ler, a gente vai traduzir, a gente vai comentar e você vai ver que russo nem é tão difícil assim, tá bem? Vou chamar aqui agora o Rodrigo. Vamos aqui agora convidar o Rodrigo para ele entrar. Rodrigo, o Rodrigo já tá aqui. Vamos ver como é que eu te adiciono aqui. Pera aí rapidinho. Vê se você consegue pedir para participar do chat. Pera aí, deixa eu ver aqui como é que acrescenta. Convidar para participar. Pronto. Vê se você recebe aí. E aí você entra online com a gente. Então, pessoal, hoje Rodrigo Penhalosa. Oi, Rodrigo, tudo bem? Olá, Que saudade de queria você. também, igualmente. Rodrigo, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Olha, com certeza você é a pessoa ideal para a gente começar o nosso clube do livro. Você que, nossa, é o nosso orgulho, um enorme orgulho aqui para a nossa escola, além de ser um grande ser humano. Então, fico muito feliz, espero ter você aqui várias vezes. Hoje a gente vai trabalhar um livro que você conhece, né? O livro Uhum. Calibre, porque eles são pequenos contos. E a nossa ambição é grande, Rodrigo. A gente vai começar com textos pequenos, mas a ideia é que o Clube do Livro ele siga adiante e que a gente vá trabalhando futuramente com temas mais complexos, tá? E é Uhum. isso, queria passar a palavra agora para você. Queria saber se você, o que você acha desse livro, o que você achou da ideia do Clube do Livro. Boa noite a todos. Eu achei a ideia ótima, né? Eu sempre desejei que nós tivéssemos, né, uma reunião semanal para ler livros, né? Inclusive, teve uma época que a gente até pensou em fazer leituras no parque, né? Lá no Jardim Botânico, no sábado e tal. Então, estamos aí. Eu agradeço o convite, é uma honra, né? E vamos estimular aí o estudo da língua russa entre os brasileiros, né? Vamos sim. Obrigado pelo convite, Adriano. Muito Mas feliz. prazer, então vamos estudar. Nossa, que saudade, viu? De estar na mesma sala de aula que você. Fazia tempo. Ele fez o curso comigo a parte de É. gramática, mas hoje ele já está Uhum. bastante avançado e ele faz aula de aperfeiçoamento com uma das nossas professoras russas nativa. Então, um super orgulho. Rodrigo, hoje a gente vai começar o livro do início mesmo, né? Uhum. Primeiros É. textos, então, bem tranquilos. A minha proposta é que você leia o texto, né? Uhum. E depois, quem quiser acompanhar o texto está nos nossos stories. Inclusive, esse vídeo será gravado. A pessoa pode depois utilizar Uhum. tudo. Então, primeiramente, a ideia é dividir em três partes. Você vai fazer a leitura do texto, Uhum. depois uma tradução sua, e depois, Uhum. adoro gramática, né? Depois a gente vai ver se a gente consegue detectar alguns aspectos importantes de caso, se você consegue detectar os casos que estão ali, tá? Algum Uhum. interessantes de verbo de movimento, se tiver, tá? Então vamos para a primeira parte, pessoal. Então agora nós vamos ler o texto. Esse texto está na página. Você tem o livro aí, né, Rodrigo? Eu tenho um livro, mas eu passei a limpo. O Ai, texto fica melhor para ler do que, né, a sério, letra pequenininha no livro, muito apertadinha. Eu passei a limpo aqui. E no gente. cursivo é até mais prático para ler no cursivo do que letra pequenininha de forma, né? Eu Pessoal, passei a limpo aqui. inspiração. Eu lembro quando eu dava aula para ele de gramática e a gente passava um exercício qualquer, né? O Rodrigo anotava no caderno o enunciado do exercício, ele copiava as frases. Então, assim, sempre fez muito além do que o professor pedia, né? E o resultado a gente tem aí, vocês mesmos vão ver. Vamos lá, Rodrigo, fico muito feliz. Então, vamos lá, Rodrigo. O texto se chama Papagaio, página 6
e 7 do livro Caleidoscópio. Pode ler em russo. Tá, então eu vou ler o texto uma vez, aí depois a gente passa para a tradução, e a tradução a gente pode fazer frase por frase e ir explicando, né? Ou você prefere que as considerações gramaticais a gente faça numa terceira parte? Sabe o Pode que a gente, fazer junto com a própria tradução. a gente pode fazer a tradução com análise gramatical? Eu sei que você gosta também. Vamos fazer assim? Tá, A gente vai vamos lá. então, inclusive mostrando, Rodrigo, tanto que é bom para finalidades de estudo aquela tradução literal. Muitas vezes, né? Uhum, Quando a gente tem o genitivo com U, aquela tradução de junto, uhum, o tanto que aquilo ali ajudou a gente, né? uhum, De os casos. A é, gente vai fazer análise gramatical do texto junto com a tradução, tá? E pode começar. ok. Então vamos lá. Papagaio. Ładna человека был попугай. Хозяин долго учил попугая говорить. На попугае знал только одно слово. Конечно. Хозяин попугая рассердился и решил продать птицу. На рынке человек, который хотел купить попугая, спросил: «Сколько стоит этот попугай?» «10 000 рублей», ответил хозяин. «Почему так дорого?» «Мой попугай очень умный. Он умеет разговаривать. Если вы не верите мне, спросите его об этом». «Эй, попугай, ты умный?» – спросил покупатель. «Конечно», – ответил попугай. Человек подумал, что попугай понял его вопрос. Ему понравился умный попугай, и он купил его за 10 000 рублей. Дома он начал задавать попугаю разные вопросы, но попугай на все вопросы отвечал: «Конечно». Новый хозяин попугая рассердился и закричал: «Только дурак мог купить этого глупого попугая за 10 000 рублей». «Конечно», – ответил попугай. Leitura impecável, Rodrigo, impecável mesmo, perfeita, todas as pronúncias. Esse é um texto irônico, né? Então, ele mesmo, ele é engraçado. E agora o nosso aluno aí que está assistindo a aula vai entender. Vamos começar. Rodrigo, como você traduziria a primeira frase? Pode ler ela em russo e a sua tradução. E caso que você detecta nessa frase? Tá. O одного человека был попугай. Então, um homem tinha um papagaio, né? Então, aqui a posse, ela está com o genitivo, né? O, né? A preposição o, que pede genitivo, одного человека. Exato. Um homem, né? Você sabe me dizer o caso de papagaio? É nominativo. É nominativo. Então, muito comum. Nominativo. É muito comum que na língua russa o sujeito vai lá para o final, né? Então, por isso o caso é tão importante. Hoje, o Rodrigo, que já é fluente em língua russa, ele pode traduzir um homem tinha um papagaio. Ele sabe que durante todos os 10 níveis de gramática que a gente faz na escola, como é que eu peço para os alunos traduzirem? É feinho, mas é muito bom com digeritivo. Como é que é? Você lembra? Junto a uma pessoa havia um papagaio. Exatamente. Eu sempre pedi para as pessoas, para os alunos traduzirem junto a uma pessoa, para quem está começando, não pensar jamais que isso é um sujeito, porque não é. Então, quando a gente fala uma pessoa tinha um papagaio, o brasileiro vai pensar que uma pessoa é o sujeito. E em russo não é. Então, para os estudantes, para a tradução de estudo, a gente traduziria junto a uma pessoa havia um papagaio. Se você inverter, um papagaio havia junto a uma pessoa. Tá? Então, para fins de estudo, a gente traduz literal, mas a tradução literária, exatamente como o Rodrigo falou. Então, nessa frase, a gente tem nominativo, papagaio, e tem genitivo, o человека. E a próxima frase? Хозяин долго учил попугая говорить, но попугай знал только одно слово: конечно. Então, vamos oração por oração, né? A primeira oração, né, que é onde tem o verbo, né? Хозяин долго учил попугая говорить. Então, хозяин é o dono
por longo tempo, ou longamente, ensinou, ficou ensinando o papagaio a falar. Isso. Então, a primeira coisa que a gente olha aqui é o verbo na oração, util, né? A gente vê que está no imperfeito, né? Utit, né? E a Exata, dica para isso é o dolga, por longo tempo. Então, isso é um processo, né? Então, o dono, por um longo tempo, ou longamente, ficou ensinando, né, ou ensinava, né, o papagaio, papagaia, porque papugai é um substantivo masculino animado que termina, né, no i curto, né, e uhum, aí o acusativo fica no ia. Então, papugai, né, você tira o i curto e põe o ia, papagaia. Então, ficou ensinando o papagaio a falar, gavarit. No papugai, Snal tolka ad nós louva, mas o papagaio sabia, né, o snat, né, imperfeito também, tolka ad nós louva, apenas uma única palavra, né, o neutro, né, ad nós louva. Certamente, ou então é claro, né, pode ser, né, você pode traduzir como certamente, ou então é claro, né, esse é o canhete, e, né. Então, exa- a frase toda fica assim, o dono, por longo tempo, ficou ensinando o papagaio a falar, mas o papagaio sabia apenas uma única palavra. Certamente, ou então é claro, né? Como a gente preferia aí, né? isso. Excelente. Então, sempre depois da análise do Rodrigo, aí se eu tiver uma pequena pincelada, aí eu vou falar Uhum, logo após a explicação dele. O Rodrigo foi perfeito e ele foi exatamente aonde eu chamaria atenção, que é a questão do aspecto verbal. Vocês estão vendo que a gente está uhum, falando de um texto, né, original em russo, literatura russa, e é um texto simples, só que mesmo nos textos mais simples em russo, há uma exigência total de declinação e de aspectos verbais. uhum, Total, não é uhum, saber uma outra, total. Tanto que o Rodrigo teve facilidade de identificar o objeto direto, caso acusativo, aqui, e analisar uhum, os verbos. Pessoal, em russo, nós temos um capítulo chamado Aspectos Verbais. Então, existem os pares verbais. Qual é a finalidade desses pares? Uma das finalidades é exatamente mostrar que algo foi um processo ou que se realizou de uma vez só como resultado. Então, o verbo uhum, utit, cujo par é viutit, aqui significa processo. uhum, E o Rodrigo traduziu como ficou ensinando. E é essa a melhor tradução. Se fosse ensinou, seria viutil. A gente usaria outro verbo. uhum, Tá? Olha que interessante. Em russo tem aspecto verbal. São pares verbais. Um para processo, que é esse caso aqui do util, e o par dele, que é o viutil, que não está aqui, que seria para o resultado. A mesma coisa em relação a snat. Né? Então ele sabia, uhum, não é ele soube, ele sabia. E uhum. isso, esse conhecimento, ele vem, pessoal, de uma parte do russo chamada aspectos verbais. Excelente análise, Rodrigo. Pode seguir. Хазяин, papagaia, рассердился и решил продать птицу. O dono do papagaio se zangou e decidiu vender o pássaro. Hasiain, sujeito, né, o dono. Papagaia, genitivo. Papagaia, papagaia, do papagaio. Né? Como eu expliquei, quando termina, né, no i curto, aí o genitivo, a desinência, vira o ia. Racierdícia, zangou-se, se irritou. Né? Esse é perfeito. Né? E Rechil decidiu. Pradat é perfeito também, Pradat, né? Porque a dica aqui é o decidiu vender, né? Ptitsu, o pássaro, vem de ptitsa. Então, acusativo feminino, ptitsu. Exatamente. Então, nessa pequena frase, o Rodrigo identificou genitivo, porque é o proprietário de quê? Então, quando a gente tem esse Uhum, de algo, é um genitivo. E, pessoal, temos um acusativo aqui, no vender o quê? Vender o pássaro. Então, ptitsa, de uhum, ptitsu, tá? Temos também um verbo uhum, reflexivo. Os verbos reflexivos é, também em estudo, tá? E uhum, o primeiro verbo que a gente estuda na escola é os animatsa, lá no básico 2, e é um estudo uhum. muda depois para sempre, né? Porque a mesma técnica que você usa no simples, você usa no complexo. Então, aquilo que a gente aprendeu com os animados é aplicado a qualquer verbo reflexivo. Então, importante também identificar. Excelente. Adiante. Na rynkie, человек, который хотел купить попугая,
spracil. Então, no mercado, na rinque, é o caso prepositivo, né? E o mercado pede na, né? Porque o mercado era um lugar aberto, né? Então, na rinque, человек, no mercado a pessoa, который хотел купить, que queria comprar, né? Хотел купить. Купить é perfeito, покупать, купить, né? Esse é o par verbal, aqui é o купить, é o perfeito. Papagaia, né? Spracil, perguntou, é perfeito também, né? Spрашивать, спросить. Exatamente. Então, no mercado, a pessoa que queria comprar o papagaio perguntou. Uhum. Então, só um comentário, vocês viram? Em cada frase tem vários casos, livremente. Narim, que é caso prepositivo, como o Rodrigo identificou, Tilovec, nominativo, e papagaia, comprar o quê? Objeto direto vai para o acusativo, tá? E spracil, mais uma nuance de aspecto verbal, né? Que é o par do sprat. Então, spracil, perguntou, tá? Excelente, Rodrigo. Adiante. Agora temos as falas, né? Do diálogozinho. Vem a pergunta, né? Сколько стоит этот papagaio? Quanto custa esse papagaio? Né? Сколько стоит, quanto custa этот papagaio? Perfeito. 10 рублей, ответил хозяин. Então, 10 mil rublos, respondeu o dono. Isso. 10 рублей, genitivo plural, né? De rublo, rublei, genitivo plural. Você lembra Atvetil é perfeito, e advetiat, advetit. Perfeito, né? Respondeu. O dono, né? O dono respondeu ao sujeito, né? Raziain. Rodrigo, você lembra dessa parte do genitivo, cara, do plural? Que quando é 3, 4 é genitivo singular. Depois que é genitivo plural, né? Rapaz. Acima de 5 ou mais. Então, gente, a moeda russa é rubl, e ela, quando for 2, 3 e 4, vai ser rubliá, tá? Então, o valor Rubliá, exatamente. 2, 3, 4, rubliá. Porque ele é usado para o plural. Em russo, o plural é com geralmente, né? Ou com i. Isso se você não quantificar. Se você quantificar, você vai para o genitivo. E 1000 está quantificando. Então, acima de 5 vai para o genitivo plural. Por isso que ficou rubliei. Excelente. Muito, muito bom. E atvetil, perfeito, de spрашивать. Maravilha, Rodrigo. Adiante. Почему так дорого? Por que tão caro? Мой попугай очень умный. Meu papagaio é muito inteligente, muito esperto, né? Он умеет разговаривать. Ele consegue conversar, né? Então, умеет é imperfeito, né? Tá no presente, né? Умеет, e разговаривать, imperfeito. Isso. Rasgavari você conversar. Muita gente traduz como falar, mas eu ainda acho que vale muito a pena para os nossos estudos a gente ser mais literal, sabe? Porque falar é gavarite. Então, rasgavari, conversar, fica melhor para a gente. E o verbo é ser capaz de. Esse verbo é diferente do poder, do mote. Então, nós vamos usar o meiet, por exemplo, quando o inglês é o be able to do something, né? Ser capaz de fazer alguma coisa. Então, quando você está falando de dançar, de alguma habilidade, né? De nadar. Por isso que, nesse caso, a gente não fala omojet, que é ele pode, né? Ele consegue, ele é capaz. Isso mesmo. Если вы не верите мне, спросите его об этом. Se você não me crê, pergunte a ele sobre isso. Analise os casos. O tanto de caso. Isso. Если вы не верите мне, se você não me crê, né? Aqui o мне é dativo, né? Porque é objeto indireto. Pois é. Né? Mas a tradução aqui é não me crê, né? Você não crê Não acredita em mim, né? Quem é em mim. No latim, o credere pede dativo também, né? Credere mihi. Então, se você não me crê, spracite, aqui é o imperativo perfeito, né? Ele quer que se cumpra, né, naquele momento, né?
pergunte a ele sobre isso. Sprasite e evo. Né? Evo aqui é acusativo. Né? Acusativo. A gente pode traduzir pergunte a ele, mas em português a gente tem um interrogá-lo, né? Que seria o objeto direto, poderia ser também. Né? Mas a tradução mais prática aqui realmente é pergunte a ele, abetam, sobre isso, prepositivo. Isso. Pessoal, em russo, quando nós temos objeto direto, a gente usa acusativo. Quando a gente tem objeto indireto, a gente usa dativo. E essa questão aqui do perguntar, ela é um pouquinho problemática para a gente se a gente traduz como perguntar. Por isso que eu gostei do interrogar, que foi a sugestão que o Rodrigo deu. Se a gente fala perguntar, pergunta para alguém. Aí a gente pensa, vou usar um dativo, né? E não é, pessoal. O verbo perguntar em russo, que é o sprassit, ele vai pedir um objeto direto, tá? Então, não é sprassit yemu, é sprassit yevo. Uma boa dica é essa que você acabou de dar, que é o interrogar. Quem interroga, interroga alguém, objeto direto. Excelente dica. Não sabe disso não, Rodrigo. Eu vou utilizar. Muito bom. Excelente. Eu falei que no latim credere pede dativo também, mas agora me ocorreu que talvez não sei, né? Rapaz, Assim, fiquei na dúvida. Mas, de qualquer forma, o verbo em russo, vierit, paverit, né? O paverit, paverit, ele pede o dativo, né? Nie. Isso. Uma coisa interessante aqui foi o prepositivo, pessoal. Nesse texto, o prepositivo apareceu lá em cima, numa frase anterior que o Rodrigo leu, como narinque, que é no mercado. Narinque. O prepositivo ele é utilizado, se refere a em algum lugar parado, sem movimento. Mas também tem outro uso do prepositivo, que é o assunto, né? Sobre algo. E o sobre, em russo, é esse o. Aqui ele aparece com B por causa da vogal, né, Rodrigo? Por causa do E. Exatamente, por causa do E. Maravilha. Vamos lá. Ei, papagaio, ti umnem. Ei, papagaio, você é inteligente? Sprasil pakupatil, perguntou o comprador. Né? Então, Sprasil é perfeito, né? Do par Sprashevat, Sprasit, e pakupatil é o comprador. Né? Aí o papagaio responde. Kanieshna atvietil papagaio. É claro, respondeu o papagaio. Então, mais uma vez, né, o atvietil, perfeito, né, do par atvietiat, atvietit. Человек подумал, что papagaio ponia e evova pros. A pessoa, né, o homem, no caso, pensou que o papagaio entendera a pergunta dele. Aqui eu fiz a tradução por entendera, que é o seguinte, né, porque o paduma, ele está no perfeito, né? Dumat padumat. Então ele pensou, estou papagaio, que o papagaio, ponier, é perfeito, né? Do par panimat, paniat. Agora, no português, como ele entendeu algo que aconteceu imediatamente antes, né? É o que tinha feito a pergunta, ele havia entendido, então você passa para o pretérito mais que perfeito. Então você tem no russo um perfeito com o outro perfeito, aí você tem o mais que perfeito na tradução. Então, Человек подумал, o homem pensou, né, o homem pensou, estou papagaio poner, entendera, né, no perfeito, é mais que perfeito, né? E eu vou vapros, a pergunta dele. Isso. Rodrigo, eu não sei se você também tem essa sensação hoje, depois de tanto tempo estudando russo, mas são em passagens como essa que eu acho o português mais difícil do que o russo. A parte verbal do russo é extremamente fácil. Aqui em português, talvez a gente traduzisse como o papagaio tinha entendido. Você viu que em russo não tem tempos compostos? Em russo não tem tempos compostos verbais. Em inglês nós temos o perfect tenses, né, lá do inglês. Tão fácil, principalmente o present perfect. E aqui o russo não tem, gente, tempos compostos. Tinha entendido, tivesse entendido, teria entendido. Cara, isso é um pesadelo para ensinar para estrangeiro. Eu sei porque eu ensino. O tinha entendido pode substituir o entendera, né? Você pode colocar no máximo perfeito entendera, ou você faz a locução verbal, tinha entendido, né? Você pode substituir também. E ensinar para estrangeiro, não sei se você já deu aula de idiomas para estrangeiro, Rodrigo, é muito difícil ensinar esses tempos compostos para um russo, por exemplo. Não tem, cara. É que nem ensinar artigo para russo. A não ser que o russo saiba inglês, porque ele já passou por artigo. Mas se não, ensinar uma coisa que não existe na língua deles, cara, é muito difícil. Então, gente, depois de algum tempo estudando russo, eu realmente defendo que a parte verbal do russo é infinitamente mais fácil
do que a língua portuguesa. Mas sim, a parte verbal, não estou tirando os verbos de é. movimento. Você não tem essa sensação de que os verbos em russo são simplórios? Porque que trabalho que deu? É, Beleza, aspectos verbais, verbos de movimento, não tem grandes pesadelos, não é? O que você acha dos verbos em russo? hum. Parte? Eles são simples, né? Assim, mas o problema é a tradução, né? Que aí você tem que saber análise sintática. Acho que o segredo para o brasileiro entender bem o russo é entender justamente a sintaxe do português. Se ele entender a sintaxe do português, né? Se ele souber o que é um sujeito, uma adjunta de nominal, né? Um objeto, né? Uma oração que está, né? No objeto direto, uma oração subordinada, etc., aí ele tem mais facilidade. E o segredo para entender a sintaxe portuguesa, assim, eu sempre defendi essa tese, é o latim, né? Se as Pô, crianças tivessem latim na escola, seria tudo muito mais fácil. Mas não tem, né? E seria outra é o nosso base. país. Pois é. Maravilha. Agora, então, a gente tá nessa parte do. Ei, papagaio, você é inteligente? Perguntou o comprador. É claro, Uhum. deu papagaio. Isso, e a pessoa, né? O homem, a pessoa, né? O homem pensou que o papagaio tinha entendido a pergunta dele, Hum. né? Agora vem uma Agora, interessante. Agora vem isso. uma questão que É. eu sempre defendi traduzir ela de uma maneira literal, para a gente não confundir Uhum. emu com sujeito, né? Então faz as duas, Uhum. aquela Vou literal, fazer as duas, né? depois a normal. Uhum. Iemu panravilsia, umne papugai. Então, vamos só essa primeira oração, né? A tradução mais próxima, literalmente, é a ele agradou o papagaio inteligente. Porque ele agradou, né? Você vai ter o a ele, né? Que vai ser objeto indireto, ele corresponde ao dativo de on, iemu, né? Então, mais literalmente seria a ele agradou o papagaio inteligente. Mas aí a gente pode traduzir por ele gostou do papagaio inteligente. E é panravitsa, é perfeito, né? Do par ravitsa, panravitsa, é perfeito. Tá? Umne papugai é o sujeito, ele está no nominativo. Né? Então, o papagaio inteligente agradou a ele. Né? Ou equivalentemente, ele gostou do papagaio inteligente. É a primeira oração. Né? Aí vem a outra. Ion kupilievo zadiesia tisiat rubliei. E ele o comprou, né? Kupil é perfeito, Ievo, aqui no caso vai ser objeto em acusativo, né? Direto, Ievo é o papagaio, né? Uhum. Zadiesia tisiat rubliei, por 10.000 rublos. Uhum, muito bem. Apenas uma dica que eu dou aqui nessa parte, para quem está pegando o texto pela primeira vez. Pessoal, em russo não existe o verbo gostar, igual a gente tem. Você não vai falar eu gosto, ele Hum, gosta. Não faça isso, porque senão você vai errar caso. Não tem gostar. Porque se a gente traduz Iemu Panravso como ele gostou, se você está iniciando os estudos, é claro, né? Não é quando você já está sabendo, não. Você vai pensar que Iemu é um sujeito, ele gostou, tá? E não é verdade. Em russo não tem o verbo gostar, já coloca isso na cabeça. Tem o verbo agradar. E isso muda, faz muita diferença na gramática. Porque não é eu gosto de chocolate. É o chocolate agrada a mim. Então, toda vez que vocês quiserem expressar o gostar, lembrem que em russo não tem eu gosto. É algo agrada a mim. Isso daí vai ser fundamental, porque vai inverter quem é sujeito e quem é objeto, tá bom? Então, excelente é. observação aí do Rodrigo. Tudo bem que agora aqui na tradução literária, a gente pode até falar ele gostou do papagaio inteligente. Mas o que está escrito aqui não é isso, tá? A ele agradou o papagaio inteligente. Então, o sujeito é aquilo que te agrada, na verdade, né? É o papagaio. Agradou a quem, né? Objeto indireto dativo, tá? Excelente observação e análise, Rodrigo. Agora é lá no Doma. Só um comentário antes, né? Fazendo propaganda aqui, pessoal, né? Porque ajuda a entender o russo, né? É exatamente como no latim, mihi placet, né? A mim agrada, né? Mnie panjavilsia, mihi placuit. É o dativo também. Olha, dativo. Então, né, quem estudou latim na escola, aí quando se defronta com isso aqui no russo, não se sente tão desconfortável, é familiar, né? Só para mostrar como isso também ajuda, né? É verdade, Rodrigo. É a enorme base, né? É. Então, a próxima.
Doma on начал задавать попугаю разные вопросы, но papagaio на все вопросы отвечал конечно. Doma é em casa, né? É o antigo caso locativo, né? Doma on начал começou, é perfeito, начинать, начать, начал. Zadavat vaprose. É quando você faz pergunta, aqui literalmente é lançar pergunta, né? Então você lança perguntas a alguém, pede um dativo. Lança o quê? Acusativo. Para quem? A quem? Dativo. Mas a tradução é fazer perguntas. Zadavat vaprose, né? Fazer perguntas. Então ele começou a fazer várias perguntas. Raznie vaprose. Várias, diversas perguntas. Papagaio, que é o dativo de papagaio, né? Porque é dativo masculino, né? E curto, aí o dativo vira you, né? Então, Nachal Zadavat começou a fazer várias perguntas, Zadavat Raznieva Prose, a quem? Papagaio, ao papagaio. No papagaio, mais o papagaio, Navsieva Prose, Atvechal. Então, Atvechal respondia, né? Imperfeito. Atvechat, atvietit. Em russo, você diz atvechat navapros. Tanto que muitos russos, quando falam português, eles falam assim, eu vou responder nas suas perguntas. Eles colocam o nas suas perguntas por causa da similitude fonética do na, né? Então, a gente percebe isso, né? Então, aqui, né, você vai dizer o seguinte, atvechat navapros, é responder à pergunta. Então, no papagaio, mais o papagaio, Navsieva prose atvechal. Respondia a todas as perguntas o quê? Kanieshna, certamente, é claro, né? Continuando. Então, no final, né? Pode continuar. Nove Haziain, papagaia, Raserdilcia e Zakrichal, né? O novo dono do papagaio, papagaio é genitivo, né? Novo Haziain, um sujeito nominativo, de quem, né? Do papagaio, papagaia. Raserdilcia é o perfeito de zangar-se, né? Irritar-se, também reflexivo. E Zakrichal. Aqui é perfeito, né? Zakrichal. Aqui eu coloquei uma explicação, porque krichat é gritar, né? No imperfeito. Só que tem a partícula za, né? Que dá a ideia de, assim, né? Você fazer alguma coisa. É o começar a gritar. É o começo do movimento. Aí, o pá, com verbo de movimento, é início do movimento. O za, verbos normais, é o início do... Então, a gente pode traduzir como começou a gritar. Eu traduzi por pôs-se a gritar. Pôs-se a gritar. Então, eu traduzi assim. O novo dono do papagaio se irritou e pôs-se a gritar. Né? Только дурак мог купить этого глупого papagaia за 10 рублей. Только дурак. Somente um imbecil, né? Um bobo. Только дурак. Mog imperfeito, passado, né? De smot, né? Aí eu traduzi assim, somente o imbecil poderia comprar esse papagaio bobo por 10 mil rublos, né? Então, Mog Kupit poderia... Kupit é perfeito, poderia comprar. Pakupat Kupit. Etava, Glupava, papagaia. É acusativo singular do substantivo animado, né? Então, você declina. Etava, Glupava, é bobo, né? Aqui no acusativo, né? O adjetivo é glupei, bobo, papagaia, acusativo. Za 10 rubliei, por 10 mil rublos. Aí o papagaio responde, Kanietna atvietil papagai. É claro, respondeu o papagaio, né? Muito boa. Rodrigo, excelente análise do texto, né? E a gente vê com o seu trabalho de análise o tanto que gramática é fundamental. Você não tem dificuldade em caso algum aqui, porque a sua base de gramática foi muito forte. Você dedicou grandes
esforços e grande tempo aí a estudar gramática russa para chegar nesse nível. Então, repare que o passaporte para uma boa tradução, para um entendimento real do idioma em relação ao russo, é de fato a gramática, né? Então, em cada frase que você analisou aqui, foi exigido um entendimento completo de caso e de aspecto verbal. Pelo menos esses dois. Aqui não apareceu o verbo de movimento, mas nos próximos textos você vai ver que vai aparecer. Então, nós tivemos tivemos aspectos verbais, nós tivemos preposição, nós tivemos algumas declinações, né? Então, mesmo para a gente ler os textos mais simples em russo, é necessário um conhecimento total de gramática. Mas que bom, né? Tanta gramática e hoje a gente consegue na literatura, né? Que é o que nós vamos fazer. Para a gente concluir a nossa leitura de hoje, Rodrigo, eu queria te pedir para ler mais uma vez o texto em russo e, em seguida, a sua tradução autoral. Uma tradução sem preocupação com gramática, do seu coração mesmo. Ah, tá. Então, tá bom. Então, vamos ler em russo uma última vez. Então, você que está assistindo esse vídeo, vai ficar à disposição. Nós fizemos o estudo de um texto em língua russa. Então, o Rodrigo é um aluno brasileiro e que tem um conhecimento já bastante aprofundado de língua russa. E o que é que nós fizemos? Nós lemos o texto no original em russo. O Rodrigo fez a análise completa gramatical do texto. E agora ele vai ler, para finalizar, novamente em russo. E, em seguida, uma tradução literária. Vamos lá. Papugай. У одного человека был попугай. Хозяин долго учил попугая говорить. На попугая знал только одно слово «конечно». Хозяин попугая рассердился и решил продать птицу. На рынке человек, который хотел купить попугая, спросил: «Сколько стоит этот попугай?» 10 000 рублей, ответил хозяин. Почему так дорого? Мой попугай очень умный, он умеет разговаривать. Если вы не верите мне, спросите его об этом. Эй, попугай, ты умный? Спросил покупатель. Конечно, ответил попугай. Человек подумал, что попугай понял его вопрос. Ему понравился умный попугай, и он купил его за 10 000 рублей. Дома он начал задавать попугаю разные вопросы. На попугай на все вопросы отвечал: «Конечно». Новый хозяин попугая рассердился и закричал: «Только дурак мог купить этого глупого попугая за 10 000 рублей». «Конечно», ответил попугай. É muito engraçado, cara. História boa. Gente, agora o Rodrigo vai traduzir o texto. Tradução literária, sua própria tradução, Rodrigo. Sem preocupações. O interessante é que o papagaio, no final, ele não está respondendo a pergunta, ele está concordando. Então, parece que, de fato, ele estava entendendo o que o outro falou, né? Engraçado esse. Um homem tinha um papagaio. O dono, por longo tempo, ficou ensinando o papagaio a falar. Mas o papagaio sabia apenas uma única palavra: claro. O dono do papagaio se zangou e decidiu vender o pássaro. No mercado, a pessoa que queria comprar o papagaio perguntou: quanto custa esse papagaio? 10 000 rublos, respondeu o dono. Por que tão caro? Meu papagaio é muito inteligente. Se você não me crê, pergunte a ele sobre isso. Ei, papagaio, você é inteligente? Perguntou o comprador. É claro, respondeu o papagaio. O homem pensou que o papagaio tinha entendido a pergunta dele. Ou entendera, né? Ele gostou do papagaio inteligente e ele o comprou por 10 000 rublos. Em casa, ele começou a fazer várias perguntas ao papagaio, mas o papagaio respondia a todas as perguntas com "é claro". O novo dono do papagaio se irritou e pôs-se a gritar: somente um imbecil poderia comprar esse papagaio bobo por 10 000 rublos. É claro, respondeu o papagaio. Gente do céu. Pois é, muito bonitinho, gente, o texto, muito bonito. Eu adoro esse livro. Rodrigo, você chegou a fazer ele inteiro? Esse aqui, Caleidoscópio? Acho que fez inteiro. Fez, né? Acho que sim. Legal. Não me lembro não, mas acho que sim. Esse texto, esse livro, gente, que nós estamos
agora no clube. Tá Você fez? marcado. Não, tá vendo ele aí? Tá marcado. É, tá marcado. Então, esse texto, esse livro, pessoal, ele vai trabalhar vários contos. Então, hoje a gente fez o primeiro conto, que é o conto da página 3. Nossos estudos, as nossas leituras serão diárias. Todas as noites eu vou estar aqui e o Rodrigo é o nosso convidado permanente. O dia que você tiver tempo, Rodrigo, será um prazer, tá? A gente vai seguir com as leituras. Eu acho que Com vale certeza. a gente manter aí a leitura, relembra vocabulário, né? Além de ser uma delícia, né? Ler literatura russa. É. Esse livrinho tem alguns textinhos de Pushkin, de Tolstói, tem um do Dostoiévski, eu acho. Então, assim, vamos chegar a níveis aí um pouco mais elaborados. Rodrigo, muito obrigada. Esses textos iniciais aqui, o próprio livro diz aqui, né, que esses textos iniciais, né, nas primeiras páginas, ele vai tratar dos casos do nome dos substantivos, né, e dos pronomes pessoais no singular, né? Isso mesmo. Mas vai até a página... Ele é muito legal, Nas porque primeiras tem páginas, né? gramatical, né, Rodrigo? Tem um que é verbo de movimento, tem um monte de textinho que é utilizado de modo instrumental para exatamente para o estudo da gramática, mas um estudo super prazeroso porque é dentro da literatura. Chegamos na literatura, Rodrigo, chegamos depois de tanto estudo. Você é professor. Você é professor e você sabe o que é que eu sinto quando eu vejo o seu progresso. Porque você é professor. E eu Obrigado. fui professora lá atrás e eu tenho um orgulho enorme de você e eu fico emocionada mesmo, viu? Muito orgulhosa. Você merece demais o nível que você conseguiu. E hoje estamos aqui, colegas, Eu tá que vendo? agradeço. Colegas aqui. Eu que agradeço, Adriana. Agradeço muito, né? Bênção na minha vida. Obrigada. Foi maravilhoso, nossa, muito bom. E agora tenho você aqui como companheiro de leitura em russo. Que beleza, Com maravilha. certeza, pode contar comigo. Tá bom, Toda Rodrigo, muito semana. obrigada. Boa noite. Encontro Boa você noite. leituras. Beijo, tchau, pra cá. Pra cá, pra cá.